Olá, meu querido irmão, prazer imenso estar aqui com você, onde nós aqui voltaremos a estudar a nossa série dentro do livro de Atos. Então, na última vez que nós estudamos a nossa última live, nós paramos no capítulo 8, versículo 8. Hoje, então, nós estudaremos dos versículos 9 ao 13, dentro do capítulo 8. Eu gostaria aqui de fazer para você um pequeno resumo daquilo que nós já vimos desde o capítulo 1 em diante. O que nós vimos já? Nós vimos que Lucas foi quem escreveu o livro de Atos. Ele que foi o responsável pela sua escrita e por toda a compilação da mensagem contida dentro do livro de Atos. E ele então vai se propor a contar a história de como agora a igreja nasceu e a igreja começou o seu desenvolvimento aqui na terra. O capítulo 1, então, se dedica a mostrar a ascensão de Jesus Cristo e a ordem de Jesus para que eles pregassem o evangelho, não apenas em Jerusalém, mas também em toda a Judéia e Samaria, e que este evangelho pudesse alcançar também os confins da terra. O início da igreja foi marcado por muita perseguição. A igreja, então, ela nasce em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Aqueles primeiros crentes, eles começam a falar em línguas idiomáticas, ao ponto de que as pessoas que estavam ali em Jerusalém começaram a compreender na sua língua nativa sobre as grandezas de Deus. Isso chamou a atenção deles. E quando todos se aglomeraram naquele evento que estava acontecendo, Pedro, aproveitando a oportunidade, começa a pregar. Então nós vemos aqui agora também os apóstolos tomando proeminência na pregação da mensagem do evangelho, visto que eles foram testemunhas oculares da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E aí então muitas pessoas começam a se converter. Sendo convertidas, elas também são batizadas, e o grupo de crentes agora começa a crescer e se desenvolver. Algumas perseguições religiosas são levantadas contra a igreja, principalmente contra os apóstolos, já que eles eram os primeiros a pregarem da mensagem e da palavra de Deus, mas apesar das perseguições, a igreja se manteve firme e começou a crescer. Eles sempre estavam juntos em comunhão, no partir do pão, nas orações, estudando aquilo que os apóstolos estavam pregando e explicando para eles a respeito do Antigo Testamento. A igreja, então, crescendo, ela precisou começar a se organizar um pouco mais. Algumas dificuldades estavam acontecendo no seio da igreja, dentro da igreja. Por exemplo, os apóstolos, eles eram os responsáveis em ajudar os necessitados. Então, a igreja fazia a doação voluntária de dinheiro, de oferta, e os apóstolos ficavam naquela administração, tentando ajudar aquelas pessoas necessitadas dentro da igreja, que tinham dificuldades financeiras, e eles então tentavam suprir. Só que estava sendo tanto trabalho que eles estavam realizando que eles não estavam dando conta. E eles começaram a se esquecer de algumas viúvas, principalmente as viúvas helenistas. E aí uma reclamação chegou até eles. E eles então perceberam, nós não vamos dar conta do recado. A gente precisa de ajuda. Foi então que a igreja agora levanta os diáconos. E aparece então, no capítulo 6, os primeiros 7 diáconos que a igreja escolhe para que eles pudessem ficar nesse serviço social, nesse serviço de servir as mesas, enquanto os apóstolos se dedicavam à leitura da palavra, à pregação e à oração. Mas nesse interim, nós percebemos já, que um dos diáconos, Estevão, ele também começou a pregar a palavra de Deus. Em certa ocasião, ele começou a pregar para os judeus, e ele fez um resumo do Antigo Testamento. Este resumo está no capítulo 7 de Atos. Fazendo esse resumo do Antigo Testamento, ele aponta para Cristo, ele mostra que o Antigo Testamento estava pregando a Cristo Jesus. Os judeus não quiseram ouvir essa mensagem, acharam esse discurso muito duro, muito ofensivo. Eles então pegaram as pedras e apedrejaram Estevão. Estevão, então, sendo conhecido como o primeiro mártir do cristianismo. Ele, então, é apedrejado,
morre ali e uma perseguição contra a igreja se levanta. Inclusive, alguém chamado Saulo, também conhecido como Paulo, lidera esta perseguição. E os judeus cristãos que estavam em Jerusalém, por causa da perseguição, eles tiveram que se dispersar por outras localidades e foram se espalhando pela região da Judéia e Samaria. E o capítulo 8 mostra que um outro diácono, Filipe, ele estava ali em Samaria e ele estava pregando a palavra de Deus. Então, é neste contexto que nós paramos. Então, Atos capítulo 8, Filipe pregando em Samaria. E nós vamos ver agora a continuação deste enredo, observando aqui dos versículos 9 até o 13. Eu quero ler então para você, primeiramente, o versículo 9 a 11, e nós veremos aqui quais as lições que nós podemos também tirar como aplicação para a nossa vida. O texto, ele diz assim, Atos capítulo 8, versículo 9 a 11. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor até o maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele, porque havia muito os iludira com mágicas. Nós percebemos agora alguém aparecendo no cenário aqui de Samaria. Este homem chamado Simão, ele praticava algumas artes mágicas ao ponto de iludir o povo. E muitas pessoas ali da cidade de Samaria começaram a seguir Simão, pensando de fato que ele fosse um homem de Deus, pensando de fato que ele fosse um representante de Deus diante do povo, e eles deveriam ouvir aquilo que Simão estava pregando. O que eu quero te levar a pensar aqui? Meus irmãos, o povo aqui ele estava fascinado com essas magias, com esses truques, com essas artes mágicas, e por causa disso, eles seguiam então a Simão. Mas eu queria tirar como lição aqui que nem todo mundo que faz milagres e fala de Deus, de fato pertence a Deus. Perceba bem, nem todo milagre que acontece pertence a Deus. Eu gostaria que você se lembrasse um pouco da história do Antigo Testamento, onde Moisés ele chega na terra do Egito e, pelo poder de Deus, ele começa a fazer alguns sinais, alguns milagres. A vara que se transforma em cobra, a água que se transforma em sangue. E ele foi mostrar estes sinais para Faraó, para provar que Deus estava com ele, e através desses sinais, era como se Deus estivesse autenticando Moisés, para que Faraó pudesse perceber, poxa, ele realmente está falando em nome de Deus. É a voz de Deus através da boca de Moisés. Só que Faraó também chamou alguns magos. Faraó também chamou algumas pessoas no Egito que faziam truques através de ciências ocultas. E estes magos, eles conseguiram, inclusive, copiar de alguns milagres que Moisés ele fazia pelo poder de Deus. Então, quando Moisés ele pegou a vara, transformou em serpente, esses magos conseguiram fazer a mesma coisa. Quando Moisés pegou a água e transformou em sangue, estes magos, eles conseguiram também reproduzir, fazer a mesma coisa. Quando Moisés, então, fez com que as rãs saíssem do rio Nilo e fossem para a terra, aqueles magos, eles também conseguiram copiar. Mas, quando Moisés, ele fez o pó virar piolho e ali alarmar toda aquela habitação, todo aquele povo ali do Egito, os magos já não conseguiram. Inclusive, eles chegaram para Faraó dizendo, olha, nós não conseguimos, nós não vamos conseguir, porque aqui está o dedo de Deus. O que é que eu quero que você seja levado a pensar? Primeiro, nem todo milagre que acontece no chamado arraial evangélico, de fato, ele vem de Deus. Pense bem nisso. Satanás, ele pode fazer milagres. Satanás, ele pode produzir alguns atos miraculosos. Inclusive, em Corinto, ou na carta aos Coríntios, Paulo ele fala que Satanás ele até se transfigura em anjo de luz.
no intuito de enganar as pessoas. Então, Satanás, ele sempre quando vai se apresentar para alguém, ele vai se apresentar de uma maneira bela. Ele não vai se apresentar como a teologia popular pinta Satanás. Na teologia popular, Satanás é alguém horripilante, muito feio, todo vermelho, com chifres, um tridente na mão e um rabo atrás de si. Olha, se Satanás se apresentasse assim para as pessoas, era óbvio que as pessoas iriam fugir. Ninguém ficaria para ouvir das suas palavras. Mas perceba o que a Bíblia está falando? A Bíblia está dizendo que Satanás ele pode se transfigurar em anjo de luz. Ou seja, ele se apresenta de uma maneira bela, ele se apresenta de uma maneira cativante, ele se apresenta de uma maneira que vai chamar a atenção das pessoas para que elas possam ouvir das suas palavras. Nisto, ele pode fazer milagres. Nisso, ele pode usar boas coisas. Nisso, ele vai usar maneiras e um cenário muito atrativo para enganar as pessoas. Não é à toa de que hoje muitas igrejas, infelizmente, pregam a mentira, não pregam o verdadeiro evangelho e elas estão lotadas de pessoas, estão abarrotadas de pessoas. Existem igrejas pregando e prometendo cura. Existem igrejas pregando e prometendo uma prosperidade. Existem igrejas que estão pregando e prometendo coisas que o povo quer ouvir, e não aquilo que eles realmente precisam ouvir. E as pessoas, por um movimento de ganância, um movimento de realmente querer cumprir os seus sonhos, os seus desejos, elas vão atrás disso. E aí, às vezes, lá dentro, inclusive, acontecem alguns milagres. Alguns daqueles milagres a gente pode perceber que é um certo tipo de charlatanismo. Mas pode acontecer um milagre verdadeiro, mas a fonte daquele milagre não é Deus. Perceba os magos no Egito. A fonte dos milagres que eles realizavam eram as suas ciências ocultas, ou seja, os poderes demoníacos. Mas essas localidades também acabam praticando a mesma coisa. Os milagres que muitas vezes acontecem ali dentro não provêm de Deus. E com esses milagres acontecendo, o povo então fica suscetível a ouvir o que aquele pregador tem a dizer. Poxa, se esse pregador conseguiu realizar estes milagres, então significa que ele é de Deus. Então eu vou abrir os meus ouvidos para ouvir o que ele tem a dizer. Era o que o povo de Samaria estava fazendo com este homem Simão. Este homem, Simão, ele realizava milagres. E isso fazia com que o povo ficasse inclinado a ouvir tudo aquilo que ele tinha a dizer. Mas nós vamos perceber, ou estamos percebendo, que uma mensagem diferente daquilo que Simão estava acostumado a pregar chegou em Samaria. E essa mensagem chegou de uma maneira poderosa, porque é a mensagem do Evangelho. E essa mensagem começou a trazer mudanças significativas na vida das pessoas e também, inclusive, na cultura daquela localidade. Olha só aí o versículo 12, lerei aqui para você. Atos capítulo 8, versículo 12, continua dizendo assim: Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. Nós estamos percebendo aqui que o evangelho, ele de fato produz mudança na vida da pessoa. O evangelho ele vai mudar a vida da pessoa, como estava mudando a vida dos samaritanos. E não apenas a vida da pessoa, mas o evangelho chegando, ele vai mudar a cultura. Jesus ele falou: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." O evangelho ele vai propor mudança de vida. O evangelho ele vai exigir, inclusive, mudança de vida. E isso, como uma consequência, a cultura também da cidade, da localidade, vai sofrer mudanças, porque o evangelho ele vai trazer uma boa moral. O evangelho ele vai produzir coisas que são boas. E nós podemos perceber, meus irmãos, que na era, ou nos séculos que se passaram, o cristianismo ele trouxe boas mudanças, ele trouxe boas modificações, ele trouxe um bom impacto, tanto na vida das pessoas, quanto na cultura.
Por causa do cristianismo, muitas boas coisas aconteceram durante as eras. Nós podemos perceber que o cristianismo teve muita influência no cuidado das pessoas, em obras sociais. O cristianismo, inclusive, teve muita influência na construção de hospitais. O cristianismo teve proeminência na construção de universidades, campos onde as pessoas poderiam se preparar estudando para servir melhor a Deus e conhecendo todas as ciências que lhe estavam propostas. O cristianismo ele trouxe essas mudanças, influenciando a moral numa sociedade, influenciando leis, influenciando para que as pessoas pudessem viver de uma maneira muito boa. O cristianismo, inclusive, ele trouxe uma luta contra as questões morais erradas que o mundo estava pregando. O cristianismo ele trouxe a proposta de não assassinarás, inclusive a palavra de Deus prega isso. Então ele trouxe a proposta do pró-vida, contra o aborto, contra drogas, contra ideologias contrárias à palavra de Deus, contra uma ideologia LGBTista. Nós estamos percebendo que o cristianismo ele trouxe boas mudanças. Talvez alguns de vocês possam dizer, mas também a igreja no passado, ou o cristianismo, muitas pessoas fizeram mal à sociedade usando o cristianismo. Olha, de fato, infelizmente, muitas pessoas, muitos líderes religiosos, eles se aproveitaram da Bíblia, se aproveitaram da igreja, se aproveitaram do campo que o cristianismo dominava e produziram coisas ruins à sociedade. Mas o que eu queria que você pensasse? Eu quero contar aqui uma pequena ilustração para você. Vamos supor que você esteja indo na feira da sua cidade. Você vai lá querer comprar algumas frutas. E chegando próximo à feira, está um homem ali com um saco de laranjas. E ele está com aquele saco e você está passando. E ele começa a pegar aquelas laranjas e começa a atacar aquelas laranjas nas pessoas que estão passando na rua com o intuito de realmente machucar elas. E você também é alvejado por uma dessas laranjas. Você está passando ali tranquilamente quando do nada, pá, uma laranja acerta a sua cabeça. Vamos supor que daí você saia dali e comece a pregar: eu odeio laranjas porque uma laranja me machucou. Você faria isso? Eu creio que não, porque você perceberia que a laranja em si, ela não é ruim. A fruta em si, ela não é danosa. Mas alguém pegou a laranja e fez mau uso dela. Isso que infelizmente tem acontecido com a Bíblia. Às vezes as pessoas dizem que a igreja é ruim, que o cristianismo é ruim, que a Bíblia é ruim, porque alguém fez mau uso dela. Note, a culpa não está na Bíblia, mas a culpa está em quem fez mau uso da Bíblia. Existem muitos falsos pregadores, falsos apóstolos hoje em dia, que usam da Bíblia para machucar as pessoas, para enganar, para se enriquecer tirando o dinheiro dessas pessoas. Note que a culpa não está na Bíblia, são estas pessoas que estão pegando a Bíblia e fazendo mau uso dela, são essas pessoas que estão pegando laranjas e tacando em outras. A laranja em si ela não é ruim, você pode ir num pé de laranja e saborear uma bela laranja. É a mesma coisa com a Bíblia, você pode ir direto à fonte, não dependendo dessas pessoas que fazem mau uso da Bíblia, e você vai perceber que a Bíblia ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A Bíblia, ela de fato vai nos abençoar. Mas aí fora existem vários Simões. Aí fora existem vários homens como Simão, que faz artes mágicas, que está aí para enganar o povo. Mas perceba só também agora o versículo 13, a continuação e o último versículo aqui do nosso estudo de hoje. Diz assim o versículo 13. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Felipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Nós percebemos que o texto fala que o próprio Simão, ele abraçou a fé. Mas dentro do contexto, nós vamos perceber que Simão, na verdade, ele não teve uma verdadeira conversão.
ele ficou ali entusiasmado com as coisas que estavam acontecendo em Samaria, porque inclusive alguns milagres estavam acontecendo ali. Ele ficou então entusiasmado e ele abraçou aquela mensagem, sendo batizado. O que eu quero que você comece a pensar? Batismo não salva ninguém. Uma pessoa, às vezes, simplesmente professar que pertence a Deus, professar com a sua boca que crê em Deus, não significa, de fato, que ela realmente creu na mensagem do Evangelho. As mudanças da vida da pessoa não podem vir apenas daquilo que ela diz ou se identifica. As mudanças da vida da pessoa precisam ser vistas através das suas obras e das suas atitudes. As suas obras, com o passar do tempo, irão mostrar se realmente essa pessoa se converteu a Cristo Jesus ou se ela não se converteu a Cristo Jesus. A evidência da minha salvação, perceba bem a diferença aqui, a evidência da minha salvação, para mim, eu sei que eu sou salvo porque eu creio em Jesus Cristo. A evidência é que eu tive fé em Cristo Jesus. Mas a evidência para que você saiba que eu creio em Cristo Jesus são as obras que eu irei praticar. São as mudanças de vida, porque você não consegue ver o meu coração. Você não consegue ver se realmente eu tive uma fé verdadeira. Então, o que você precisa para ter como evidência que eu criei realmente em Jesus Cristo e sou o seu irmão em Cristo? A evidência, a única evidência que você vai ter, vai ser o meu comportamento daqui para frente. Se eu terei mudança de comportamento, se eu serei alguém obediente a Deus, alguém que realmente busca a cumprir os princípios da palavra de Deus, são as obras que Deus preparou para que nós pudéssemos andar nelas. É como Jesus Cristo ele já dizia, dentro da igreja existe o trigo e dentro da igreja também existe o joio. Existem os filhos de Deus que Deus plantou, mas infelizmente existe também os filhos do diabo. São as sementes que ele jogou, são o joio. Então nós devemos saber que nem todo mundo que com a boca professa pertencer a Deus, de fato pertence a Deus. João Batista, em certa ocasião, percebeu que alguns da liderança religiosa queriam ser agregados ao grupo de João Batista e queriam ser batizados por ele. Só que João Batista, conhecendo eles muito bem, sabendo qual era o estilo de vida que eles tinham, chegou com um discurso bem duro para eles. Note que João Batista não estava preocupado em fazer com que a sua igreja crescesse em membresia, porque senão ele iria estar aceitando todo mundo que chegasse lá querendo ser batizado. Mas não, ele chegou com um discurso duro e dizendo, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Primeiro, produzam frutos dignos de arrependimento. João Batista convocou eles para uma mudança de vida, convocou eles para um período de análise. Olha, eu até batizo vocês, depois que vocês mostrarem de fato boas obras, depois que vocês mostrarem de fato que vocês crerem em Jesus Cristo, e vocês só vão mostrar a fé de vocês através do tempo, vocês tendo mudança significativa nas suas vidas. Se mentiam, não mintam mais. Se roubavam, não roubam mais. João Batista estava falando, eu preciso ver as evidências. Se eu não enxergar as evidências, vocês de fato não se converteram de verdade. Saiba disso, existe joio no meio do trigo. E a minha pergunta para finalizar é, e você? Você é alguém que de fato e verdadeiramente creu na mensagem do Evangelho? Ou, infelizmente, você está sendo alguém que professa, mas não está tendo mudança de vida? Você é alguém que talvez já foi até batizado e frequenta a igreja, mas não teve uma mudança de vida, ainda está nas antigas práticas pecaminosas que realizava antigamente. Você é um trigo ou será que você é um joio? Fique com essa reflexão, que a graça do Pai, a graça de Deus esteja sempre acompanhando a sua vida. E eu também peço para vocês que vocês continuem nos acompanhando nos nossos próximos estudos que nós lançaremos aqui na nossa plataforma. Que Deus abençoe você e toda a sua casa e toda a sua família.